E aí galera, tô gravando esse vídeo aqui porque eu dei uma parada de postar vídeo muito significativa, né? Então vou postar esse vídeo aqui porque eu querendo ou não, quero deixar o canal um pouco mais movimentado. E o tema aqui não foi algo que eu estudei bastante, foi uma coisa que eu li, que eu quero deixar, que eu achei muito interessante, eu quero deixar aqui com vocês, tá? E o propósito do canal é esse, eu ter algo interessante, eu quero falar. E sobre isso, eu achei algo bem interessante, sabe? Que fala sobre nós, né? Querendo ou não, pega um pouco de história, de sociologia, né? Biologia também. Enfim, se você pensa nos seres vivos que nós conhecemos até hoje, o ser humano, né? É o único animal que nós conhecemos que não nasce pronto. Tá? Ele não nasce pronto, assim como os outros animais, né, que eles são biologicamente determinados, né? Tipo um João de Barro. João de Barro faz aquela casinha dele, mas é aquilo. Ele é determinado biologicamente, né, através da seleção natural que houve, e ainda há, claro, mas ele sempre fez uma casinha de barro e sempre fará uma casinha de barro, tá? E nós seres humanos não. Uma coisa que nós interessante é que nós fizemos casinhas, moramos nas cavernas, fizemos casinhas de barro, depois pegamos elementos mais complexos, cimento, e hoje a gente faz casas muito mais complexas, assim, de forma bem grotesca falando. O ser humano sempre meio que melhora, aprimora suas ferramentas, a sua forma de agir na natureza, né? Então o ser humano não nasce pronto, né? A sua humanidade, ela é criada através da sua interação com a natureza e entre nós, né? Entre a sociedade. Então, com isso que eu quero dizer é que o ser humano cria a sua humanidade por sermos um ser subjetivo. Nós somos seres muito subjetivos. Nós criamos a nossa humanidade com a nossa linguagem, com o nosso simbolismo e com a nossa cultura, né? Que a gente vai criando a nossa forma de ser no mundo, né? E assim como qualquer ser vivo neste planeta, nós queremos sobreviver, né? Nós buscamos sobreviver. E como que a gente sobrevive? Não só nós e os outros animais, através do recurso da natureza, através do recurso que a natureza nos dá. Uma cobra caça, né? Caça o quê? Sei lá, caça um camundongo, porque é o recurso que a natureza tem. E esse camundongo, ele alimenta de milho, né? Alguma coisa, ele rói milho, come. E esse milho alimenta dos nutrientes da terra, assim, de uma forma bem vaga, né? Com o ser humano também não é diferente. Nós usufruímos da natureza para poder sobreviver, né? Que é uma das coisas mais básicas da biologia, que é a sobrevivência. Só que nós, além de sermos seres subjetivos, somos seres racionais. E com isso nós podemos prever, né? Nós conseguimos prever alguma coisa na natureza e aproveitar disso, né? Como a gente prevê algo e aproveitamos disso, nós criamos nossa condição de sobrevivência. Nós conseguimos plantar. A gente observou o comportamento, né, de um alface, por exemplo, de uma batata, de um milho. Nós conseguimos prever o comportamento dela durante o tempo, como ela cresce. Nós conseguimos fazer plantio, né? E não só isso, nós também conseguimos criar animais, né? Por exemplo, gados, galinha. E a gente pela nossa capacidade de prever, né, uma determinada coisa no futuro, a gente consegue criar soluções, elaborar coisas para a nossa sobrevivência. Só que além disso, né, além de tudo isso, além de nós sermos seres subjetivos, seres racionais, também somos seres sociais, tá? A nossa sobrevivência, a nossa cultura é criada de forma social. A gente consegue
a gente consegue desenvolver uma sociedade, tá? Em que essa sociedade funciona de forma que venha otimizar a nossa sobrevivência, tá? Então, essa condição de sobrevivência é por meio social e não individual. Assim, né, vai nascendo essa dinâmica da sociedade, nasce a divisão técnica do trabalho, né? Cada indivíduo colabora para a sobrevivência de todos, tá? Então a nossa sobrevivência, ela não é algo mais individual, e ela é algo que é compartilhada, né, entre essa sociedade que o humano vai gerando durante o tempo. Então a sustentação da sobrevivência humana vem com essa divisão técnica do trabalho. Uns caçam, outros cuidam de uma planta, de um rebanho, né? Cuidam das plantações, né? Cuidam também da sociedade que pertence, né? Que, querendo ou não, pode gerar conflito entre outras sociedades que vão sendo geradas em outros lugares, né? E assim por diante. A dinâmica da sociedade vai crescendo assim. Só que com o passar do tempo, a nossa forma de sociedade, tá? Com o passar do tempo, ela foi ficando mais complexa. Não era tão simples mais. Não era só os que plantavam, os que caçavam, os que cuidavam. Começou a ficar um pouco mais complexa, tá? E eu tô lembrando aqui agora, o Pirula tá fazendo um vídeo sobre isso, né? A dispersão dos hominídeos, não sei se esse é o título exato, mas é um vídeo sensacional, um dos vídeos mais importantes da história do YouTube, tá? Principalmente do canal dele. É um vídeo assim, excelente, excelente. Eu tô acompanhando, é muito bom. Então tá, voltando, né? Essas divisões técnicas do trabalho, conforme a nossa sociedade foi ficando mais complexa, virou uma divisão social do trabalho. Não era mais técnica, mas social. A sua forma de comportar na sociedade, né, entre os indivíduos da mesma espécie que você, ficou submetida à forma de trabalho que você tem. A sua classe, né, começou a ser estabelecida da forma que você age na natureza, na sociedade. Então ficou dividida, virou uma questão de uma divisão social do trabalho. E como o ser humano também é um ser político, né? E essa divisão social do trabalho deu margem para a busca do poder político, né? Que o ser humano busca pelo poder político, os interesses de poder, né? E com isso vem a questão das classes sociais. As classes sociais é fruto dessa toda arcabouço que a nossa história foi sendo feita e tudo mais. Então veio a divisão de classes, tudo isso. E tudo que eu falei aqui não é uma consequência lógica, tá? Não é por conta do tempo. O tempo passou, então consequentemente veio acontecer. Não. Apesar de tudo isso ser lógico, né? A gente consegue estudar, ver o que aconteceu, o processo de desenvolvimento. Não é uma coisa lógica, não é tipo, teve que acontecer assim. Não, foi simplesmente a forma que as relações sociais ocorreram, a forma que nós interagimos com a natureza, fez com que a sociedade se tornasse assim. Não é consequência lógica, apesar do processo ser lógico. E nem depende do tempo, tá? O tempo passa, mas não é por causa do tempo que nós interagimos assim, nós agimos assim com a sociedade, com a natureza, enfim, tá? Tudo isso é uma construção dialética com a natureza, né? Com a matéria e com os seres humanos mesmo. Com os seres humanos mesmo. Então é só isso que eu quero deixar aqui, né? Nada tão complexo, né? Que só queria falar sobre isso, que eu achei algo muito interessante. E também a gente pode falar um pouco do simbolismo, como que o simbolismo é importante para os humanos, a cultura, tá? Tudo isso faz parte da nossa subjetividade, mesmo nós sermos subjetivos, a gente imprime à natureza algo objetivo, porque a natureza, ela se comporta de forma objetiva, sim. É um tema que eu sempre tenho falado, né? Mas acho que
assim, tem... Eu abordo sobre muitas coisas aqui no canal, sobre animes, né? Sobre física e algumas coisas de filosofia. E tem algo que no meu canal tem, parece que tem uma trajetória canônica, que eu sempre falo sobre a questão da objetividade da natureza e da ciência, como algo mais importante que eu tenho aqui no canal. Que sempre tratar da ciência, da física e da filosofia e da realidade de forma objetiva. Esse é um dos fatores principais que eu acho que eu tenho aqui no canal e que eu quero falar. Se tem alguém para ouvir, estou aí. Querendo ou não, né? O título de youtuber já está aí, não tem como negar, porque fazer vídeo pro YouTube é ser youtuber, mas eu não tenho essa pretensão de ser muitos seguidores. Eu quero pessoas específicas para, sei lá, que gostem de ouvir sobre isso, não necessariamente concordar, mas pô, legal, eu quero saber, eu quero poder discutir com pessoas diferentes, poder mudar minha mente sobre isso. Então é aí, valeu, obrigado.